Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 30 a 31. Assim está escrito: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aqui um texto que vamos meditar, falando sobre o anúncio de Deus a todos os homens. Nós observamos que, no contexto desta palavra, o apóstolo Paulo estava passando por Atenas, e enquanto ele esperava os seus companheiros, ele foi levado ali na cidade e ele passou ali pelo Areópago, lugar ali onde as pessoas se reuniam, e era como se fosse um centro, digamos, um tipo de um centro comunitário, mas que ali havia vários lugares e pessoas de toda a natureza frequentavam aquele lugar. E naquele Areópago havia ali os atenienses. Eles eram muito supersticiosos, e por qualquer coisa eles faziam altares. Então, naquele Areópago, por onde Paulo passou, diz assim, e tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Paulo estava pregando, então acharam melhor levar ele para o Areópago, ali onde reunia várias pessoas para ouvir, discutir, enfim, o lugar próprio para aquilo. Quando Paulo foi convidado para isto, ele não rejeitou este convite, ele aceitou, porque ele entendeu que era uma oportunidade que Deus estava lhe dando. E a palavra do Senhor diz que precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, e aproveitar bem todas as oportunidades. Nós não sabemos onde as oportunidades vão aparecer, mas onde elas aparecerem, há necessidade de ter o discernimento de Deus e aproveitar da melhor forma esta oportunidade. Paulo nunca perdeu o sentido de que as oportunidades eram-lhe conferidas por Deus, era Deus quem abria a porta para a oportunidade, e Paulo, usado pelo Senhor, entrava com a palavra. Quando ele estava em determinado lugar, o Senhor disse a ele: não temas, porque ele disse, uma grande e eficaz porta se me abriu, e há muitos adversários. Mas a ordem de Deus foi: fala e não te cales. O seu negócio é estar na direção, no momento certo, aproveitar a oportunidade, e o resultado é Deus quem faz. E aqui levaram ele, então, para o Areópago, pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Para aquele povo, a pregação de Paulo, cristocêntrica, como sempre, é bom que se diga com afinco, Paulo não tinha outro tema, não tinha outro compromisso, não tinha outra disponibilidade, a não ser anunciar e pregar a Cristo Jesus, o crucificado. Então, quando nós observamos que ele estava pregando e aquelas pessoas julgando que o que Paulo dizia eram coisas estranhas, eles ficaram como que
procurando entender qual era o teor do discurso de Paulo. Mas não era um discurso, era uma pregação. Era a mensagem de Deus pura e simples, que na direção do Espírito Santo gerava conversões, gerava fé, gerava arrependimento, e as pessoas eram atraídas a Cristo, e vinham e ficavam. Porque em Jesus há esta oportunidade de as pessoas ouvirem falar de Jesus, crerem nele, serem salvos, e a partir dali seguirem-no como seus servos, seus discípulos, aqueles que vão aprender a respeito do Senhor Jesus. E à medida que vão aprendendo do Senhor Jesus, eles vão aprofundando-se no conhecimento. Mas aqui, os atenienses, eles queriam saber mais. Para eles, o que Paulo estava dizendo era algo estranho. Ora, Atenas, o lugar do conhecimento, onde as pessoas julgavam-se que a última descoberta estava ali entre eles e desconheciam o teor da mensagem de Paulo. Então, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupa, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E observa, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, ele foi levado ao meio, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso. Então, o que Paulo fez aqui, quando ele foi levado ao Areópago? Ele não fechou os olhos para o que via. E este é o segredo do resultado positivo do trabalho que Paulo fazia. Porque ele chegava nos lugares e não desprezava o ambiente, a situação, o clima que dominava ali. Tudo aquilo era aproveitado e canalizado para fixar a mensagem a respeito de Jesus. E o que Paulo observou ali? Paulo observou que havia ali, naquele Areópago, vários santuários, cada um dedicado a um nome, a uma pessoa que eles consideravam ou como santo, ou como deuses, ou sei lá mais o quê. E chegou um tempo em que alguns que não tinham um nome definido para colocar no santuário, colocaram lá naquele altar, colocaram então ao Deus desconhecido. Aqui foi a oportunidade que se abriu, nesta simples palavra, ao Deus desconhecido. Então, começando aqui, Paulo começou abrindo as Escrituras e falando com eles a respeito do plano de Deus, do seu propósito, da sua obra, de que nós descendemos de Deus porque fomos criados por Ele, somos sustentados por Ele, dirigidos, protegidos, mantemos-nos vivos porque Deus dá a todos a respiração e a vida. E ele vai falando sobre este assunto, ele vai aprofundando-se, porque a mensagem de Paulo tem começo, meio e fim. Não é uma mensagem desconexa. Ele sabe aonde quer chegar. Ele faz este trabalho para levá-los a Cristo e dizer que esta é a oportunidade e o momento para uma decisão consciente ao lado de Jesus. E por isso havia necessidade de falar sobre a ressurreição de Jesus, a sua morte e ressurreição como o cumprimento do plano de Deus para favorecer a humanidade e levá-las à conversão e a desfrutar a salvação que foi preparada por Deus através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai falando estas coisas e chega nestes versículos que li, os versículos 30 e 31, aí ele abre um leque aqui, é onde eu considero
o anúncio de Deus para todos os homens. É um anúncio que não pode ser desprezado, porque há nele uma seriedade, há nele um tempo estabelecido. Portanto, este anúncio de Deus a todos os homens, ele tem um tempo para que os homens decidam ser. E está escrito assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Quais são os tempos da ignorância? É aquele tempo que nós não tínhamos nenhum contato, nenhuma comunhão, nenhum conhecimento de Deus. Nós estávamos vivendo a vida natural que herdamos, a vida em pecado, corrompida, separada de Deus. Esta era a nossa vida, a nossa condição. E vivíamos como se isto tudo fosse natural para nós, não sabendo que estávamos sendo escravizados, explorados e vivendo debaixo de uma servidão. Nós éramos servos do pecado. E o pecado é o atrativo que o inimigo coloca na vida do ser humano para mantê-los afastados de Deus. E quando Paulo revela isto, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, porque se Deus levar em conta os tempos da nossa ignorância, ninguém terá oportunidade de desfrutar a salvação preparada por Deus. Foi por isso que a palavra de Deus diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: onde abundou o pecado, a graça superabundou. Quer dizer, não importa que os efeitos do pecado tenham sido profundos, marcantes na vida da pessoa, a manifestação da graça de Deus vai além dos efeitos do pecado e ali então aplica o sacrifício redentor de Jesus em nossa vida, e o Senhor nos leva então ao encontro com Cristo, e é exatamente aí, por sermos alcançados por esta graça maravilhosa que nos atrai através do amor de Deus, que Deus nos ama com amor eterno, um amor profundo, que a Escritura diz: de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós encontramos aqui esta expressão maravilhosa. Ao chegar então a Cristo, ele nos perdoa, nos liberta, nos transforma, nos regenera, nos adota, nos justifica, nos coloca em contato permanente com Deus. E uma vez perdoado, Deus não leva em conta aqueles tempos que vivemos na ignorância, na escuridão, no desconhecimento. Mas Deus oferece a misericórdia, e a misericórdia nos leva a reconhecer-nos como pecador e a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e confessá-lo em nossa vida. A graça de Deus vem e a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, ele está dizendo aqui: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. A semelhança do que Deus falou através do profeta Ezequiel, no capítulo 33 e o versículo 11, está escrito assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis? Ora, se está em validade o anúncio de Deus a todos os homens, e que Deus não leva em conta os tempos da ignorância,
Porque o pecador vai morrer no seu estado de pecado, sendo que lhes é oferecida por Deus esta rica e preciosa oportunidade de salvação, de libertação, de transformação, para que ele não encare o juízo e a condenação, mas que seja levado à presença de Deus. Então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Um outro profeta disse: o Senhor Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento, para deles nunca mais se lembrar. Uma vez que o pecado foi confessado, nos confessamos como pecador, arrependidos ao Senhor Jesus, perdoados e libertos por Ele, não temos mais nenhum comprometimento com aqueles pecados dantes cometidos, porque eles foram perdoados. Eles não fazem parte mais da lista da nossa vida, do nosso prontuário. Não está constando lá. Eles foram cobertos pelo sangue de Jesus. E a pena deles, que era sobre a nossa vida, foi removida. A condenação não existe mais. Estamos agora livres da condenação, porque Jesus nos libertou. E a palavra afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então hoje somos livres por Cristo Jesus. Livres do pecado dantes cometido. Hoje, salvo por Cristo, desfrutamos a sua vida, sua presença, a comunhão, a proteção, o livramento e a sua direção para a nossa caminhada. Então observe bem como Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas diz-nos a palavra que ele anuncia agora. Então, o anúncio de Deus não é para amanhã, não é para depois, não é para daqui um mês, um ano, 10 anos, um século, não. Anuncia agora. O agora, para nós, significa o hoje. Então, é mesmo que dizer: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor disse: ouvi-te no dia aceitável. Quando é o dia aceitável para mim, para você, para cada um de nós? É o hoje. Por quê? O ontem já passou. O amanhã ainda não está diante de nós. Nós só temos o presente, portanto, nós só temos o hoje. Então, hoje é o dia da oportunidade de Deus para os homens arrependerem-se. Portanto, Paulo escreveu: anuncia agora. Esse anúncio de Deus é para hoje. Esta decisão é para o hoje, não é para o amanhã. Eu vou pensar, quem sabe depois eu decida. Não! O anúncio de Deus não é para o nosso mal. O anúncio de Deus é para o nosso bem. E este anúncio é proclamado aos 4 cantos da terra. E quando encontra em um coração a aceitação deste anúncio de Deus, aquela vida é levada à presença de Jesus e ela é transformada. Tudo muda na vida. Então diz: anuncia agora. A quem? A alguns. Aos privilegiados, àqueles mais aparentemente em condições melhores de vida. Para quem é este anúncio de Deus? E este anúncio que é oferecido agora. Será que existem na face da terra alguma restrição para determinado tipo de pessoas que eles não estão incluídos dentro deste anúncio de Deus? Observe o que diz a palavra de Deus. Anuncia agora a quem? A todos os homens.
Quando fala a todos os homens, esta linguagem permanente e universal significa todas as pessoas. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, enfim. Quando se fala a todos os homens, é a toda a humanidade. Nós vivemos, infelizmente, num século em que as realidades são outras, e quando se refere a homens, tem que falar homens, quando se refere a mulher, tem que falar mulher, e querem criar outros significados de outras situações que se mostram diante das pessoas. Porém, entendemos que Deus criou homem e mulher. Este é o plano original de Deus e ele não muda. E ele não funciona de maneira contrária a isto. Mas o que nos importa aqui é que, quando se diz Deus anuncia a todos os homens, significa a toda a humanidade. Então não tem uma única pessoa que esteja fora do alcance deste anúncio de Deus, que naquele dia, no Areópago, em Atenas, diante daquele grande número de pessoas que ali estavam, e Paulo estava ali, empolgado, animado, decidido e usado por Deus, que cada palavra que saía da boca de Paulo eram as palavras que o Espírito Santo colocava, e estas palavras tocavam fundo naqueles corações. Uns aceitaram, outros rejeitaram, uns começaram a questionar, mas não importa. O que importa é que Paulo anunciou, Paulo retransmitiu para eles o anúncio de Deus, e que este anúncio é para todos os homens, para os sábios, para os ignorantes, para os ricos, para os pobres, para os iletrados, enfim, não tem nenhuma restrição, é para todos. Quando diz para todos, é para todos. Jesus morreu para todos. Jesus não morreu para uma parcela da humanidade. Como é que Deus poderia criar pessoas para levá-las à condenação? Onde estaria o amor de Deus nesta condição? Deus criou a todos pelo seu amor, todos pecaram, o sacrifício de Jesus foi oferecido para todos. E o plano da salvação de Deus é para todos. Nem todos aceitam. Preferem continuar no seu estado de pecado e morrem nesse estado. E a palavra de Deus afirma: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, por escolha própria. Deus não força, Deus não obriga, não. Deus nos dotou com o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Deus respeita a nossa decisão. Porém, não importa qual seja ela, se boa ou ruim, nós não podemos nos desvencilhar das consequências da nossa decisão. Se ela é boa, as consequências serão boas. Se ela é ruim, as consequências serão ruins. Não tem como mudar este quadro. E aqui ele diz: anuncia agora a todos os homens. Bem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens. De onde são estes homens? A todos os homens e em todo lugar. Então, duas afirmativas universais. Primeiro, o anúncio de Deus deve ser transmitido a todos os homens, sem discriminação nenhuma. A todos os homens. Onde? Em todos os lugares. Então, Deus não faz restrição nem da pessoa e nem do lugar. Portanto, ele diz que anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar. Bem, isto é o que Deus vai anunciar. Agora, qual é o teor deste anúncio de Deus? Bem, nós já vimos aqui que Deus não tem em conta
os tempos da ignorância, mas anuncia agora, portanto, hoje, a todos os homens e em todos os lugares. Qual é o anúncio de Deus para todos os homens e em todos os lugares? Que se arrependam. Deus espera da parte da humanidade o arrependimento em face da proclamação da sua palavra e oportunidade para que no tempo da graça e da misericórdia, o tempo que vivemos, os homens, a humanidade, aproveitem. Porque eu li aqui em Ezequiel dizendo que o seguinte: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então, para converter-se e viver, o que é preciso? Arrepender-se. Arrependimento é uma transformação, é uma mudança que se opera na nossa vida, na nossa personalidade. Mudança de mente, mudança de sentimento, mudança de vontade. E isto tudo pela ação poderosa do Espírito Santo em aplicar a palavra de Deus ao nosso coração. Então, observe o que Deus pede: que se arrependam. O arrependimento é indispensável. Ninguém poderá usufruir da salvação de Deus através de Jesus se não entrar pelo caminho do arrependimento. É preciso arrepender-se. Jesus, quando começou pregando, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui Paulo está dizendo que este é o anúncio de Deus para todos os homens e em todos os lugares, que eles se arrependam. Então, como eu disse, que o Senhor anuncia agora para todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, e este arrependimento não é o assentimento mental, mas é o arrependimento do coração. E aí então vai mudar a mente, o sentimento e a vontade. Elas vão estar adaptadas ao Senhor Jesus e dele vamos receber o perdão e a salvação e a promessa da vida eterna. E no versículo 31 diz assim: porquanto tem determinado um dia. Então, Deus já tem estabelecido um dia na história da humanidade. Este dia eu não sei, você não sabe, nenhum de nós sabemos. Mas a Escritura afirma que ele tem determinado um dia. Determinado significa um dia que já está marcado, assegurado. É como eu disser: eu vou à sua casa daqui a 10 dias. Você não vai me esperar no 9º dia, você não vai me esperar no 11º dia, porque se eu disser a você que eu vou lá há 10 dias, você vai me esperar no 10º dia. Mas se eu disser a você que eu já tenho um dia determinado para ir na sua casa, mas não lhe disser quando será este dia, você vai começar a me esperar a partir de hoje. Será que ele vem hoje? Não, não veio. Amanhã eu espero novamente. Não, não veio. Depois eu espero novamente. Mas ele vai vir. Ele diz que vem, ele vai vir. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele tem determinado um dia que eu não sei, que você não sabe, mas que eu creio, porque está na Escritura. Um dia. E este dia que está determinado por Deus é para qual funcionalidade? Qual é o propósito deste dia? Então diz assim, ó: em que com justiça há de julgar o mundo. Então observe, é o dia em que vai acontecer o julgamento do mundo.
Por isso, está bem claro aqui que Deus anuncia agora, porque há um dia determinado em que entrará o juízo de Deus. E o juízo de Deus não pode entrar enquanto houver o tempo da graça e da misericórdia. Então, este tempo da graça e da misericórdia é o tempo oportuno para mim, para você, para cada um de nós, para que aproveitemos este anúncio de Deus a todos os homens e estejamos incluídos nele para a bênção, para livramento. Então, ele tem determinado um dia, quando vai fechar-se a porta da graça e da misericórdia, e Deus, então, vai exercer agora a justiça, porque Deus anunciou, Deus declarou o seu propósito, deu o tempo e a oportunidade. Quem aproveitou está seguro. Quem não aproveitou não está seguro. E chegará o tempo em que esta porta de graça e misericórdia se fecharão. E ao se fecharem, o Senhor Deus diz aqui que ele vai julgar o mundo. Quem salva as pessoas é Jesus. Jesus veio para salvar. Como Salvador, ele viveu neste mundo e entregou a sua vida em sacrifício a Deus o Pai. Após a sua morte, ressurreição e ascensão, ele foi glorificado e assunto aos céus. Ele está à presença de Deus. De lá ele exerce, além de ser o nosso Senhor e Salvador, ele é também o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede a nosso favor. Mas a Escritura deixa registrado aqui que o dia que está determinado para o Senhor com justiça julgar o mundo, ele vai dar este juízo ao Filho. E aqui está escrito: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Bem, então quem será este varão que Deus vai julgar o mundo através dele? Então, está dito aqui, é aquele que ele destinou. O Senhor Deus já determinou um dia, já decidiu quem será o juiz e decidiu quem será julgado. Então, haverá um dia em que o juiz assumirá o seu lugar e há de julgar o mundo, que recebeu o anúncio de Deus e não se deu por avisado. Então, eles serão chamados a julgamento. E está dito aqui, o varão que destinou deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quem foi ressuscitado dos mortos por Deus? Foi o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, ele é o varão que naquele dia deixará de ser o profeta, o Salvador, o sacerdote, e ele será, naquele dia, o juiz. E o julgamento será na base da justiça. Não haverá injustiça contra quem quer que seja. O julgamento será justo. Porém, o anúncio de Deus não é para que nós sejamos levados ao juízo. Mas o anúncio de Deus é que aproveitemos agora a oportunidade de nos arrependermos. E em arrepender, nós estaremos sendo libertos e isentos daquele juízo que está no dia determinado. Todos quantos vieram a Cristo e por ele foram salvos e estão em plena comunhão com Deus, não farão parte deste juízo, porque eles estarão a salvo
aproveitaram no seu tempo e na sua oportunidade o anúncio de Deus e entraram pelo caminho do arrependimento e da conversão. Estão livres e seguros na presença de Deus. Porém, os que não aceitaram e os que o rejeitaram haverão de comparecer neste dia que está determinado e estarão à frente do juiz, o Senhor Jesus Cristo, que haverá de julgá-los por não crerem em Deus e rejeitarem esta oportunidade, este anúncio maravilhoso que foi feito por Deus. Então, Paulo aqui foi bem sucedido, foi um instrumento de Deus para aquele povo. Alguns queriam ouvi-lo mais vezes, outros se deram por satisfeito e outros rejeitaram. Não importa. No anúncio de Deus, as coisas são assim. Há aqueles que dão valor ao anúncio por saber que ele é de Deus e é para o nosso bem. E está em jogo a eternidade da nossa vida. Há outros que ficam delongando para decidir depois e não tem tempo, não tem a oportunidade. Há outros que já de imediato rejeitam e dão as costas e, portanto, não aproveitam esta rica e preciosa oportunidade de Deus. Mas eu e você, salvos por Cristo Jesus, temos aproveitado esta oportunidade. Temos desfrutado desta bênção maravilhosa que é a salvação por Cristo Jesus. Porque um dia alguém trouxe ao nosso conhecimento o anúncio de Deus, que é para todos os homens. E o Espírito de Deus tocou na nossa vida e nos levou a Cristo e confessamos-nos como pecador e o Senhor Jesus nos perdoou, salvou e libertou. Temos agora garantia da vida eterna e a certeza da salvação por Cristo Jesus. Pensa sobre isto. Se você ainda não deu ouvidos ao anúncio de Deus, lembre-se que ele é para agora. Não é para amanhã, não é para daqui a um mês, a um ano, a 10 anos. É para agora. Porque há um dia determinado para o juízo ser estabelecido. Não gostaria que você o encarasse no juízo, mas que você aproveitasse bem a oportunidade de Deus, de que agora anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, arrepende-te dos teus pecados, creia em Jesus e confesse-o como teu Senhor e teu Salvador. E você desfrutará de libertação, salvação e garantia da vida eterna. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.